tinha outro jornal. Bom, em cada lugar, em cada estado do Brasil, o Chateaubriand tinha rádio e jornal. E depois, em 1950, ele foi o primeiro a colocar no ar uma emissora de televisão, a TV Tupi. E a segunda rede de comunicação que existia no Brasil era a rede do Partido Comunista, que em cada estado brasileiro, ou em quase todos os estados, você tinha pelo menos um jornal. Aí você tem aqui o jornal A Voz do Povo em Alagoas, tem a Folha do Povo em Pernambuco, tem o Momento na Bahia, tem um outro jornal, não recordo o nome, em Sergipe, tinha na Paraíba, no Rio Grande do Norte, tinha no Ceará, no Piauí, no Maranhão, no Pará, era a Tribuna do Pará, em Manaus, lá no Amazonas, quer dizer, no Rio de Janeiro tinham vários jornais, São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Bom, em todos os estados, acho que só não tinha nos territórios, mas nos estados, e naquela época você tinha 4 territórios, né? Então, e não existia o Distrito Federal. Então, era a segunda maior rede. E o jornal A Voz do Povo, ele foi um jornal muito importante aqui em Alagoas, porque ele passou a ser efetivamente a voz, ou o canal que divulgava, que lutava, que abrigava as lutas dos trabalhadores. Então, os trabalhadores só tinham espaço em Alagoas no jornal A Voz do Povo. Era o único jornal onde você encontrava notícias dos trabalhadores que não eram da parte de polícia. Porque quando saía normalmente notícias sobre o trabalhador, era na página de polícia. No jornal Voz do Povo, os trabalhadores, os sindicatos, eles eram atores políticos, eles não eram tratados como marginais, como nos outros jornais locais, quando aparecia, né? Então esse jornal foi destruído nas primeiras horas do dia 1º de abril, e eu resolvi escrever sobre esse jornal. Aí, se o jornal foi destruído, você imagina a situação política que se instalou aqui para os partidos que defendiam o povo e a população, né? Bom, o jornal, o diretor-geral desse jornal era o jornalista e advogado Jaime Amorim de Miranda, que também foi preso nas primeiras horas do dia 1º de abril. O jornal foi destruído, o dirigente do jornal, o diretor-geral do jornal foi preso, e a partir daí, centenas de cidadãos alagoanos foram presos, homens e mulheres, né? Trabalhadores do campo, trabalhadores operários, jornalistas, médicos, parlamentares. Bom, aí a ditadura foi o que poderia acontecer de pior na vida de Alagoas e, claro, do Brasil. Então, esse período do golpe, que ele se estende aí por algum tempo, ele acaba com a possibilidade de ter reações de defesa da democracia nos parlamentos. Por exemplo, a Câmara Municipal, na primeira sessão, acho que no dia 3 de abril, é cassado sumariamente o mandato do vereador Nilson Miranda, que era um dos... aliás, era o editor do jornal A Voz do Povo e irmão do Jaime. Então o Nilson já entra na clandestinidade, e outros vereadores, dias depois, são cassados, que é o caso do Jorge Lamenha Lins, conhecido como Marreco, o Claudiano Albuquerque e o Hamilton Moraes. Nesse primeiro momento, em 69, é cassado o vereador Sebastião Teixeira, um advogado, Sebastião Teixeira, além dos deputados. Então você começa a ter uma série de deputados e suplentes de deputados cassados, né? Então foi o Cláudio Albuquerque, foi o Sebastião Barbosa, aí depois vai Robson Mendes, Pedro Timóteo, Claudio Albuquerque Lima, que era irmão do Cláudio, os dois eram deputados, os dois foram cassados, o Roberto Mendes, Moacir Andrade, que não é esse Moacir que eu falei da Voz do Povo do Partido Comunista, é o de Penedo, médico. Então você vai tendo essa
barbaridade da ditadura, tanto caçando mandatos parlamentares, como intervindo também nos sindicatos. E qual era a forma de convencimento da população? Porque você chega e vai agindo com violência, com repressão. A ditadura ela entra no primeiro momento, e como pretexto para o golpe sempre é a corrupção, a desordem a anarquia que eles diziam que estava acontecendo no Brasil, e a ameaça comunista. Então esses três... Não sai de voga, né? Hein? A ameaça comunista não sai de voga, Não né? sai, não, é permanente. Então é a mesma coisa hoje. A conversa é a mesma. Então com essa argumentação, mas o que tinha por trás disso? O que tinha por trás disso era o interesse americano também em derrubar o presidente João Goulart. Porque também nos Estados Unidos, essa ideia, nos Estados Unidos, no governo norte-americano, a ideia do João Goulart ser um elemento perigoso, como eles tratavam, ou pró-comunista, que o João Goulart não tem nada com o Partido Comunista, não era comunista. O João Goulart era um latifundiário, tinha milhares de hectares de terra, milhares de cabeças de gado no Rio Grande do Sul. Agora, o que ele era um democrata, era um trabalhista, era um democrata que vinha na tradição dos seguidores de Getúlio, né? Mas se pintou essa figura de ameaça comunista a partir do governo do João Goulart, e que poderia o Brasil se tornar uma nova Cuba, só que com uma dimensão continental, né? Então, diante da Guerra Fria, dos interesses americanos em reduzir a participação do Brasil no cenário, no continente e no mundo, a ideia do golpe, ela tomou realmente uma dimensão muito grande, inclusive com a autorização, no primeiro momento, do Kennedy. Quando o Kennedy é morto, o Lyndon Johnson assume a mesma linha definida pelo embaixador norte-americano aqui no Brasil, o Lincoln Gordon, e acontece a tragédia do golpe no dia 1º de abril de 64. As forças políticas daquele momento, quem é que a gente tinha de força política aqui em Alagoas, Magela? Havia um movimento de ascensão, ou seja, de crescimento do movimento sindical. Por exemplo, o movimento de organização dos trabalhadores rurais. Até 1º de abril de 64, tinham sido criados 29 sindicatos. Hoje, criar um sindicato é a coisa mais fácil do mundo. Naquela época, um sindicato só era criado com autorização do governo federal e do presidente da República. Isso já era uma coisa para se aniquilar, né? Exatamente. Porque os sindicatos eles eram dependentes atrelados ao Ministério do Trabalho. Desde que foi fundado o Ministério do Trabalho e que se organizou sindicatos no Brasil com o Getúlio, lá em 30, os sindicatos tinham, para funcionar, tem que ter autorização do Ministério do Trabalho e, no caso local aqui, da Delegacia Regional do Trabalho. Então, era um trabalho muito lento para organizar os sindicatos, e sobretudo o sindicato no campo, porque você tinha a legislação trabalhista para os trabalhadores urbanos, mas a legislação trabalhista não contemplou os trabalhadores rurais. Então o campo era muito mais difícil de organizar, até porque você não tinha uma legislação. Então era muito mais fácil você ter sindicatos urbanos do que sindicatos rurais. Então, em Alagoas, a partir de 62, mais ou menos, quando houve o primeiro congresso em Belo Horizonte de expansão do sindicalismo rural, grupos de trabalhadores organizado pelo Partido Comunista, pelo Partido Trabalhista, pelo PTB, ligado ao Muniz Falcão. A principal liderança era o Muniz Falcão. E aí, em uma parte da Igreja Católica, eles começaram a organizar os sindicatos nas cidades, né? Aqui em Alagoas. E com o golpe, a federação que tinha pouco tempo, a Federação dos Trabalhadores Rurais de Alagoas, que tinha pouco tempo de fundada, houve uma intervenção, como em todos esses sindicatos houve intervenção. O que é a intervenção? Demite
destitui todas as diretorias dos sindicatos e nomeia um interventor a partir da Delegacia do Trabalho. Os índios no Brasil naquele momento também sofreram demais, né? Por causa da demarcação de terras, o governo querendo fazer desenvolvimento da Amazônia, foi uma situação difícil. Nesse primeiro momento, de 64, nem tanto, né? Mas durante a ditadura, porque aí se criou vários projetos megalomaníacos da ditadura, um deles foi a rodovia Transamazônica, que aí aconteceram barbaridades com os povos indígenas, com morte, com invasão, com tortura. Bom, aí é um capítulo ainda da história brasileira que ainda precisa ser escrito. Já há uma boa quantidade de material, inclusive livros, mas ainda falta ampliar mais o trabalho, que a cada momento, e sobretudo com a Comissão Nacional da Verdade, se abriu uma quantidade imensa de documentos, foram abertos arquivos com muita documentação, tanto da FUNAI como de outras instituições que hoje estão no Arquivo Nacional, disponibilizado e com provas concretas de tortura, de mortes, de todo tipo de ameaça aos povos, a vários povos indígenas no Brasil. A gente tem um botão na página da Vice-Governadoria que é Memória da Verdade e Justiça, que é um trabalho feito pelo Magela. Então você entra ali e você vê uma série de documentos que vai relatando a história da ditadura em Alagoas, não é isso, Magela? Fala um pouco sobre esse trabalho. Esse trabalho é um trabalho que eu sou da coordenação do Comitê Memória, Verdade, Justiça e Reparação e Democracia aqui de Alagoas, é um nome comprido, mas é o comitê que vem tratando de dar continuidade, não do ponto de vista legal, como foi a Comissão da Verdade, mas pelo menos as suas recomendações, de tentar colocar em prática, né? Um dos atos que a gente colocou em prática foi, levamos a proposta, o comitê levou a proposta para o deputado Ronaldo Medeiros, e ele conseguiu aprovar, junto aos seus pares deputados, na Assembleia Legislativa de Alagoas, a restituição simbólica do mandato dos deputados que foram cassados, deputados estaduais. Esse era um dos pontos das recomendações da Comissão da Verdade em Alagoas. Então colocamos em prática isso. A outra é a difusão da documentação produzida pela ditadura sobre os presos políticos, torturados, mortos, e também do que se conseguiu, o que nós estamos conseguindo junto aos arquivos do DOPS, do SNI, e dos outros órgãos, do CENIMAR, dos outros órgãos de repressão das Forças Armadas, né? E aí o que a gente está conseguindo de material, nós estamos divulgando a partir desse link, desse espaço que tem no site da Vice-Governadoria, isso em total entendimento com o Vice-Governador Ronaldo Lessa. Aí estamos disponibilizando essa documentação pela rede, a partir do site da Vice-Governadoria. Você quiser acessar essas informações sobre esse período, Magela, o que a gente pode encontrar de marcante nesse material que você já encaminhou para lá? Porque ainda falta muita coisa. Pronto, é um né? depoimento muito pouco conhecido, gravado aqui em Porto de Pedras, na casa de praia do sertanista Antônio Coutrinho Soares, que ele trabalhou uns 10 anos, ou um pouco mais, um pouco menos, na Amazônia, com índios. E o Toninho fez sérias denúncias naquela época, inclusive de assassinatos de índios. Como a FUNAI, naquele momento, dominada pelos militares e enfermeiros da FUNAI, assassinaram índios transmitindo vírus em uma população que não tinha imunidade para isso. Então,
O depoimento do Toinho, do Antônio Soares, que a gente chama de Toinho, é um depoimento fantástico para quem quiser acessar. É escrito ou está em forma de... Está em vídeo. Está em vídeo, né? E tem centenas de documentos que ele escreveu e tese de doutorado sobre o trabalho dele. Documentos são relatórios que ele produziu, denunciando os fatos, cobrando da FUNAI, ele no meio da mata lá, mandando a documentação, denunciando o que estava acontecendo nas regiões onde ele dava assistência, e ficou documentado isso. Pelo menos os militares não rasgaram essa documentação, guardaram, e hoje serve de documento uma documentação valiosíssima para se estudar a ação da ditadura entre os povos indígenas. Ontem o vice-governador convocou, ele tinha convocado, e aconteceu ontem uma reunião chamada Ainda Estamos Aqui, porque a gente está vivendo os 40 anos de redemocratização, né? Então a ideia dele, justamente nesse momento, nesse avanço da extrema-direita e da direita no mundo, né? E no Brasil, ele resolveu chamar os partidos de centro, de esquerda e até de direita mesmo, mas que menos o da extrema-direita, né? Então, ontem tivemos 11 partidos reunidos lá. O P não foi, infelizmente, disse que não gostaria de ir por conta de ter que se sentar na mesa com partidos que apoiaram a ditadura e tal. E Rede também não foi. Mas o PSOL foi, o PCB, PCdoB, e nesse momento, e foi um momento incrível, né? Porque é um momento histórico assim, todos esses partidos reunidos, e a ideia é fazer ainda esse ano, vou marcar, vai ter uma próxima reunião, você está convidado, no próximo dia 25, lá na vice-governadoria de manhã, e a ideia é fazer um grande evento, um grande acontecimento, a união desses partidos e quem sabe num segundo momento ver a possibilidade de junção política e tal, como forma de fortalecer a esquerda, né? Como forma de fortalecer o progressismo, a democracia, porque corre o risco de sucumbir nesse momento que a gente está vivendo, né? É muito importante esse tipo de manifestação. Há 40 anos do final da ditadura, quer dizer, a ditadura foi sepultada oficialmente no dia 15 de março de 1985. Eu pessoalmente achava que não viveria mais para viver nenhum tipo para presenciar nenhum tipo de ameaça ao Estado Democrático de Direito, à democracia, etc. No dia 8 de janeiro de 2023, é isso? 23, nós passamos por um perrengue que não tem tamanho, com a tentativa de golpe comandada por Bolsonaro e essa trupe da extrema-direita, com militares e civis, empresários e massa arrebanhada aí no meio da rua, que foram para Brasília destruir as três sedes dos três poderes, mas, sobretudo, criar um clima de golpe de Estado. E já está mais do que provado, fartamente provado, que eles tinham um projeto de golpe. Não foi nada de velhinha que foi para lá para rezar, para protestar, nada disso. Quem foi para lá desavisado foi com massa de manobra dos que comandaram. E o comandante é o Bolsonaro, mas o general Heleno, mas o general Braga Neto e os outros generais e coronéis e majores e policiais federais que estão envolvidos nisso, né? E civis também. Nesse primeiro momento, que são 5 núcleos identificados pela Polícia Federal, ratificado pela Procuradoria da República e aceito pelo Supremo Tribunal Federal, que vai entrar em julgamento. Já começou o processo de julgamento, pelo menos de admissibilidade dos processos, e vão ser, inevitavelmente, transformados em réus no dia 25. Ou seja, na semana que vem, nós teremos uma bela notícia de saber que Bolsonaro e toda essa tropa de
de golpistas e de terroristas, porque esses efetivamente são terroristas, e é o que é muito pouco falado, inclusive na grande mídia. Tinha uma carreta carregada lá com 60 mil litros de combustível e não explodiu porque as bananas de dinamite falharam. Mas ia causar uma catástrofe sem precedente no nosso país se aquele caminhão carregado de combustível estoura no estacionamento na porta do aeroporto de Brasília. Então, é essa gente, comandada por Bolsonaro e apoiada aqui em Alagoas por essa gente que está aí de verde e amarelo, fantasiado de verde e amarelo, que vão a julgamento. No primeiro momento são esses. Agora falta ainda o núcleo financeiro, falta o núcleo político, falta o núcleo parlamentar, que virão. Esses aí virão. E espero que haja cela suficiente para meter essa gente na cadeia. Porque só a partir disso aí a democracia será reafirmada. Ela foi reafirmada com a força dos três poderes, com a determinação do presidente Lula, do ministro Flávio Dino. Não se pode minimizar o papel do antes ministro da Justiça Flávio Dino, hoje ministro do Supremo Tribunal Federal, do seu papel fundamental na condução da resistência, de organização da resistência institucional para brecar o golpe de Estado que estava em marcha, né? Há pouco tempo atrás, o vice-governador Ronaldo Lessa trouxe o ex-ministro Roberto Amaral. Você estava presente no evento e tal, e ele discorria ali naquele momento sobre a dificuldade que a esquerda está tendo de governar com um poder legislativo refém do poder legislativo por conta dos conservadores ali. Como que você está vendo essa situação? O que você achou ali do posicionamento dele? O que ele trouxe de diferente? Não, a dificuldade é visível, não é uma coisa assim descoberta. O Roberto Amaral descobriu, não. Isso ele inclusive explica muito bem essa situação de que o governo Lula ele vem cada vez mais, pelo menos no primeiro momento ele continua sob cerco, e o cerco não é da extrema-direita só, ele está sob o cerco do mercado financeiro também, dos abutres do mercado financeiro. Esses são os principais, não é a extrema-direita em si. Quem cerca o governo Lula o governo Lula, por representar um pensamento de esquerda, mas é o sistema financeiro, os agentes financeiros mais o mercado, vorazes, né? O tal mercado que se fala tanto, a grande mídia, que ela está vinculada umbilicalmente ao mercado financeiro. Que vem desde a ditadura, a Folha de São Paulo, né? Mas em determinado momento, a grande mídia ela até abriu uma perspectiva de pluralidade. Você tinha a Folha de São Paulo, que apoiou a ditadura, o Globo, que apoiou a ditadura, etc. O Estadão apoiou a ditadura e depois rompeu com a ditadura, mas você tinha dentro desses jornais pensamento plural, jornalista com pensamento plural. E havia uma certa liberdade desses jornais conferida aos seus funcionários, aos seus jornalistas. Hoje não existe mais isso. Hoje tem a mídia independente, né? Não. Antes da mídia independente. Hoje, na Folha de São Paulo, a voz do dono é a voz que impera lá. Não é o fato está sendo relatado o que aconteceu. Quando o jornal... E o que eu estou dizendo é que o jornal não é que ele não tenha posição. É que ele manipula as informações e manipula o seu leitor. O que é mais grave, porque o jornal, seja eletrônico ou impresso, a rádio, a televisão, ela sobrevive da audiência. E na hora que eu manipulo os fatos, eu estou manipulando o meu ouvinte, o meu telespectador, o meu leitor. Então isso que é o mais grave que hoje tem na imprensa nacional. A salvação, quer dizer, não sei nem se a palavra é salvação, mas o bom é que está crescendo a mídia
vou botar um monte de aspas, alternativa, que é a mídia de esquerda, que não é necessariamente só de esquerda. São mídias alternativas, sites, blogs, e muita gente que estava na grande imprensa, que não está mais na grande imprensa e está independente ou trabalhando em empresas e veículos com mais infinita credibilidade em relação à grande imprensa. Eu hoje não confio em nada que está nos grandes jornais, nas redes de televisão. Em nada daquilo lá. Eu tenho que checar com a imprensa independente. Você vai para onde, Magela? Quando você... Fórum Brasil eu 247? Na economia, eu vou para o Luiz da Cif. No jornalismo, eu vou para o ICL. Porque o contraponto do mercado financeiro é o ICL. Esse Eduardo Moreira, ele vem do mercado financeiro. Eduardo Moreira é incrível, né? Ele vem do mercado financeiro. Então ele tem a leitura de como o mercado financeiro manipula, age e domina um país. Então ele é um cara muito importante nesse aspecto. O que é que ele fez? Ele montou uma grande redação com grandes figuras que estão lá. Repórteres da antiga e repórteres jovens, como o Leandro Demore, como o Calefon, o Chico Pinheiro, que é das antigas, mas um baita de um jornalista sério, comprometido, o Chico Sá, que é um cearense lá do Cariri. Que você encontra no Twitter, você encontra no Instagram, é só querer. Então eu estou dando esses aí, mas tem o 247, você tem o Diário do Centro do Mundo, você tem mais o Brasil de Fato, Fórum. O Revista Fórum, o Brasil de Fato. Então você tem uma série de portais de notícias e de muitos jornalistas escrevendo nesses jornais eletrônicos que são o sal da terra. O que é o sal da terra? Só isso aí. O que falta no governo Lula é investir nessa mídia. Esse é o pecado do Lula, porque quando o Lula estava preso, foi exatamente esse setor da mídia que segurou aqueles 580 dias do Lula na cadeia. Então essa fase, esses 2 anos, você não vê o investimento do governo federal na mídia alternativa. Para manutenção de uma mídia alternativa, não é só para defender governo, é uma mídia alternativa para veicular os fatos, e as pessoas... dar opinião sobre os fatos e dar a opinião do mercado. E é tão grave isso que nós estamos vivendo, o domínio. Você pega o UOL, é do BTG Pactual junto com os Frias, a Folha idem, a Exame idem, o Valor é da Globo, que é ligada ao mercado, a Veja é do próprio André Esteves. Então você vai vendo que os grandes jornais e as grandes revistas que tinham no passado, todas elas estão dentro do mercado. Então você bota no Google lá uma opinião sobre a economia, de cada 10 opiniões, 8 vem desse setor. Então você vai manipulando as opiniões da sociedade a partir desses produtos vendidos pelo mercado para detonar o governo. Em 2024, 95% das previsões ditas pelo mercado, anunciada por ele e veiculada por jornalistas da grande mídia, que são vinculados, foi errada. Mas você pensa que aquilo ali foi... eles erraram porque nós erramos. Não, é proposital. Porque eles ficaram um ano inteiro alimentando essa desinformação e esse trabalho de desconstrução da economia do país. Magela, você que é um líder aí no mercado de sites e tal, tem o 082, que é um excelente site, que eu considero, como você estava falando agora, uma mídia independente e comprometida com a verdade. Como você está vendo o mercado que funciona aí na web de sites e jornais? Com muita dificuldade, né? Com muita dificuldade. Você manter um site independente, hoje é uma dificuldade terrível, né? Porque você precisa de anunciantes, você precisa de patrocínio. Por exemplo, o governo federal, eu não conheço nenhum site aqui em Alagoas que ele tenha nenhuma rádio comunitária, nada que tenha sido
receba o patrocínio de um órgão do governo federal, por exemplo. Mas todos os grandes têm patrocínio do governo federal. Magela, a gente está com pouco tempo porque vamos ter outros trabalhos aqui no estúdio, mas eu queria falar contigo o seguinte, voltando para a questão da ditadura, a instalação da Braskem aqui, porque ela já começa criando um problema para o bairro do Trapiche e para o Pontal, e agora a mesma coisa, com mais 5 bairros, né? A Braskem é uma obra feita, polida e acabada da ditadura. Ela foi implantada naquele local porque era durante o período da ditadura. Então, num local paradisíaco, que poucos lugares no mundo têm uma restinga como aquela do Pontal da Barra. No meio das dunas, instalam uma bomba como a Salgema, que hoje é Braskem. Foi Triquem e é Braskem. Essa bomba jogada contra a cidade de Maceió é um produto que só podia acontecer na ditadura. Então ela é uma obra da ditadura. E o que aconteceu essa tragédia continuada, porque a tragédia não parou, nos 5 bairros de Maceió, é consequência do que foi feito no período da ditadura. Tudo que aconteceu no período da ditadura, o resultado é o desmoronamento das cavernas, das minas, 35 minas, da destruição de 5 bairros, da expulsão desse êxodo urbano de 60 mil pessoas e da destruição de uma parte do território da cidade. E de impactos ainda não mensurados sobre a economia, sobre os valores dos imóveis, sobre a mobilidade urbana. Então, essa tragédia essa obra da ditadura... É um sistema, né? É um sistema. Então, essa tragédia, que é produto da ditadura, porque ela foi implantada no período da ditadura, e durante todos esses anos, ela agiu como se fosse durante a ditadura, sem prestar contas a ninguém. Corrompendo o governo, políticos, etc. E deu no que deu. E hoje continua ainda abafando todas as grandes ações da sociedade, as cobranças, continuam sendo abafadas na imprensa alagoana, por exemplo. Onde na imprensa alagoana, na dita grande imprensa alagoana, você tem a voz das vítimas constante para reclamar da Braskem. Onde nos poderes você tem uma ação que seja minimamente vinculada da defesa das vítimas e na defesa da cidade, das vítimas da cidade. Por exemplo, você tem hospital, você tem escolas, você tem igrejas, você tem clubes, você tem, um mundo de coisa que foi abalada, destruída pela Braskem. E é como se nada disso acontecesse. Está tudo normal, tudo numa boa. Autoridade mesmo, não vou dizer assim no sentido da autoridade, claro que é uma autoridade, um procurador, um defensor público é uma autoridade, mas como cidadão, o papel do Ricardo Melro é para ser construído uma estátua para ele em praça pública, porque é o único ente do público que vem defendendo constantemente e de uma forma sem vacilo a população. É a Defensoria Pública Estadual, através do defensor público, e tem mais um grupo de defensores que estão trabalhando com ele, que vem defendendo a população. E tem logrado êxitos. Tem encontrado na Defesa Civil a pior espécie de funcionários públicos. E de cidadão, não é só de funcionário público, de cidadãos que recebem dinheiro do erário público, que são os dirigentes da Defesa Civil. E tem encontrado em Maceió uma das piores coisas que Maceió já teve na sua história, que é o prefeito JHC. O prefeito JHC é o símbolo da conivência dos crimes da Braskem.
ele recebe 1 bilhão e 700 milhões de reais como indenização, que é uma quantia insignificante para o crime praticado pela empresa. Ninguém sabe onde é que ele está gastando, de que forma está gastando esse dinheiro. Os 2 Ministérios Públicos e mais a Defesa Civil, a Defensoria da União, assinaram acordos, e a Prefeitura com a Braskem. A Braskem pratica o crime e ela que vai consertar o crime que ela praticou. Ela que contrata a empresa, ela que paga a empresa, ela que diz qual é o preço justo, e, segundo ela, é a Prefeitura que indica a rua, o local que vai ser reparado. Ora, você está fazendo obras lá no Tabuleiro que foi projetada em 1980, 81. Não existia nenhuma casa, nenhum conjunto habitacional onde está ali perto da Tupã, onde estão rasgando 2 quilômetros e 300 metros para sair na Avenida Menino Marcelo, por cima da Mata Atlântica, passando por cima de 40 e tantas casas, destruindo lá as casas. O Ministério Público é como se não estivesse vendo nada, autorizou. Está autorizado lá. Aí você tem um outro enclave, a nossa faixa de Gaza, que é lá os flechais. Flechal de cima, flechal de baixo, as quebradas e a rua Marquês de Abrantes. Está afundando. Desde do primeiro momento que o Serviço Geológico do Brasil está dizendo que aquilo ali, a borda, é uma área que as pessoas têm que serem retiradas de lá. Que eles chamam de realocar, botar em outro local. A Braskem não faz isso, a Defesa Civil esconde os documentos, e agora o defensor público Ricardo Melo solicita ao Serviço Geológico do Brasil e publica a documentação que eles vêm negando, já mostrando os perigos desde 2022. Já em 2022, mas antes já era indicado como uma área imprópria para se morar, para se continuar morando. Todos esses órgãos do Estado, eu digo, da Judiciário e a Prefeitura, eles fazem cara de paisagem. Eles vão para lá fazer uma feira do empreendedor, onde não mora mais ninguém, as casas estão rachadas, as pessoas estão se suicidando, como a dona Pureza, toma veneno, envenena a filha e o gato. É como se não acontecesse nada. Uma família destruída assim, por pura depressão em função das condições que estão vivendo, porque pobre aquelas pessoas sempre foram pobres, mas elas moravam na casa segura. A casa não estava rachando, não estava afundando, tinha supermercado, tinha mercadinho, tinha um ponto de ônibus, tinha uma vida social. E agora que aquele povo está lá. Está semelhante, só falta agora bombardear, como o Netanyahu voltou a bombardear a Gaza. Então só está faltando bombardear, porque não tem polícia, não tem água, não tem luz, não tem ônibus, o Uber não entra, assalto. Quer dizer, você jogou essa população, são mais de 3 mil pessoas, jogada lá. Então esse é o rescaldo da ditadura. Por incrível que pareça, a tragédia é uma tragédia que foi criada lá atrás, pelo descontrole e entrega de um território, de uma cidade, a uma empresa que vem durante a ditadura e passa a ditadura, e ela mantém o mesmo sistema até ocasionar um crime dessa proporção. E tem lá uns tantos moradores ainda resistindo, grupo de professores universitários resistindo, grupo de alguns poucos jornalistas resistindo nos seus sites e blogs, etc. Mas o que a gente precisa mais é alertar a população e cobrar dos governos, cobrar do Judiciário, cobrar dos Ministérios Públicos, da Defensoria da União, responsabilidade sobre essa tragédia. Obrigado pela sua presença, grande Magela, historiador incrível, uma figura importante para Alagoas, continua produzindo muito, saindo um livro novo, daqui a pouco a gente hoje recebeu esse aqui que ele vai autografar, Maceió em guerra, exclusão social, segregação e crise da segurança pública. Ele é dono do site 082, está no Instagram, siga lá. Obrigado, Magela.